Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, canal 100% voltado para tecnologia. Audivaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu trago um conteúdo bem interessante. Eu vim trazer para vocês a seguinte pergunta que eu já recebi algumas vezes aqui no canal. Estamos em 2024, ainda vale a pena você comprar um MacBook modelo M1 que foi lançado no final de 2020? Será que ainda vale a pena o investimento? Será que o bichinho ainda tá queimando o chão? É isso que a gente vai avaliar hoje. Eu vou trazer as minhas experiências e primeiramente a minha percepção e o meu ponto de vista, e eu acho que vale a pena você ficar até o final do vídeo porque tem informação muito importante para você. Beleza? Mas antes, se você gostar do canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. O canal tem muita coisa sobre DevOps, muita coisa sobre virtualização dos MacBooks modelo M1, M2, M3, M1 Pro, enfim, tudo que é tipo de modelo, tá? Tem muita coisa, principalmente virtualização de Windows e Linux. Tem muita coisa sobre o sistema operacional Linux, enfim, sobre DevOps. O conteúdo é bem diversificado e bem vasto, tá? Então, se você gostar, compartilha com alguém e curte, galera. Isso é muito importante aqui pro canal. Beleza? Vamos lá então. Será que ainda vale a pena a gente ter um MacBook modelo M1 ainda em 2024? Bom, eu vou compartilhar com vocês, como eu havia dito, as minhas experiências com o modelo M1. Nós já estamos aí no modelo M3 que foi lançado ano passado, em 2023. Galera, é o seguinte, ó. Não é à toa que eu tô com esse carinha aqui ainda, tá? Ele não é meu, ele é da empresa onde eu trabalho, mas ó, ele tem a configuração aqui, 13 polegadas, chip M1, 16 GB de RAM e um SSD de 1 TB. Pessoal, é o seguinte, assim como nos iPhones, quando a Apple criou esse chip M1, lá em final de 2020, que aliás é um projeto que já vinha sendo redesenhado e rediscutido, porque até então, desde o início da Apple, ela utilizava processadores prioritários, exatamente pela compatibilidade, pelo desempenho que ela tinha com o seu sistema operacional, o macOS. Bom, em algum momento que eu não sei, não tenho agora a informação, ela passou a utilizar os processadores da Intel, que aliás foi uma parceria muito bem sucedida. Porém, devido a alguns problemas, eu até já fiz um vídeo aqui no canal há uns meses atrás falando sobre esse rompimento da Apple com a Intel e as razões que levaram a isso. Se você puder dar uma olhadinha, alguns meses atrás você vai ver o vídeo lá. Bom, ela lançou então no final de 2020 seu processador M1 Apple Silicon, que é baseado 100% em tecnologia ARM, tecnologia essa extremamente utilizada em aparelhos celulares, que possui alta performance, baixo consumo de energia e altíssima durabilidade da sua bateria. Então esses são os três quesitos mais importantes nesse chip M1, M2 e M3 da Apple. Alta durabilidade da bateria, baixo consumo e baixíssimo aquecimento. Então o M1 ele foi lançado inicialmente com uma tecnologia de 5 nanômetros. Eu sei que estamos em 2024 e a Intel já lançou também chip com tecnologia de 10 nanômetros. Mas ainda assim, pessoal, eu utilizo esse cara. A durabilidade da bateria, o meu notebook hoje, o meu MacBook hoje, ele está com 80% de vida útil da bateria, ou seja, já vão para 4 anos. Inicialmente ele durava em torno de 12, 13 horas, porque eu já fiz esse teste. Bom, com 80% ele está durando aí em média 4 a 5 horas, e quando eu digo isso, eu digo fora da bateria, pessoal, utilizando processador de texto, utilizando virtualizador, hypervisor, utilizando vídeo, enfim, um dia de trabalho normal. Então assim, Aí já vou encurtar a conversa porque esse vídeo não vai se estender muito. Vale a pena? Vale muito a pena ainda. Se você tiver oportunidade, estiver pensando em comprar um MacBook, se vale realmente a pena, eu sei que custa caro, não estou aqui, apesar de ser fanboy dos produtos da Apple, não estou aqui para vender peixe de ninguém. Apenas trazendo o meu parecer. Eu utilizo, já vão fazer 4 anos, o MacBook M1 e não tenho absolutamente nada para reclamar em relação à performance à medida em que o tempo vai passando. A gente sabe que processadores Intel, ou seja, esse casamento com o Windows 10, com o Windows 11, como o tempo vai passando, você instala, desinstala aplicações. Chega um momento em que o sistema começa a ficar muito pesado. Eu acho que a Microsoft ela não gerencia bem a questão de memória, limpeza de memória, então você vai ficando com o sistema muito pesado, de arquivos temporários, enfim, uma série de coisas para quem trabalha. Atualmente eu não trabalho, há muitos anos eu não trabalho com Windows, mas quem trabalha sabe do que eu estou dizendo. Então assim, o casamento foi perfeito. A Apple voltou a fazer essa agregação entre sistema operacional e hardware prioritário, em processador prioritário. Então o macOS passou a ter uma integração excelente com o seu processador M1.
Lembro que quando o Mac 1 foi lançado, ele estava na versão Big Sur, me refiro agora ao Mac OS. Na versão Big Sur. Um tempo depois ele lançou, se eu não me engano, quase 2 anos depois, ele lançou o Mac OS Ventura, que era um Mac OS na versão 10.0, que foi assim, aí já foi uma mudança radical, que veio com novos recursos, e o MacBook M1 estava lá firme. E mais recentemente ele lançou o Sonoma, eu acho que foi no final do ano passado, em meados do ano passado. Então assim, eu tenho hoje um MacBook, um notebook, que foi lançado no final de 2020, eu recebi ele em meados ali de 2021, acho que setembro de 2021, e já se vão quase 4 anos, galera. Então assim, em relação à performance, assim como nos iPhones, eu acho que ele vai suportar bem ainda, eu acho que uns 2 anos, de acordo com a versão, as modificações de sistema operacional do macOS que estão por vir aí pela frente, ok? Então se você tem uma grana para investir, se você está pensando em comprar, acha que o M2 ou o M3 está muito caro, pode comprar sem susto o M1. Claro, você não vai comprar um notebook novo, você vai buscar no Mercado Livre, ou você vai, enfim, alguém vai te oferecer, você vai correr atrás. A minha única orientação nesse sentido é que você compre ele com 16 GB. Por quê? Porque se você resolver no meio do caminho, você for instalar alguma coisa que não tenha para a versão do macOS, e você precisa criar uma máquina virtual, assim como eu já falei várias vezes aqui no canal, tem muito vídeo de máquina virtual. O ideal é que para criar uma VM, você utilizar um hypervisor, um virtualizador, é que você tenha aí em torno de 16 GB. Ah, com 8 GB não vai funcionar? Vai funcionar. Só que aí você não vai poder passar de 4 GB na sua VM e você vai sobrar mais 4 GB para o teu macOS gerenciar. Vai gerenciar bem? Vai. Só que vai ficar um pouquinho lento, né? Não vai performar como um notebook com 16 GB. É claro, se você for optar por um MacBook M1 com 16 GB, o precinho vai ficar um pouquinho mais salgado. Eu tive dando uma pesquisada antes de fazer o vídeo, está em torno de 5.500, 6.000 ali, um MacBook M1 com 8 GB, 256 SSD de 256, ok? 13 polegadas. Então assim, vai girar aí em torno de 6.500, é muito dinheiro, pessoal? É, mas eu estou falando, isso é para quem está pensando em comprar um MacBook, um equipamento da Apple, um notebook da Apple, e está achando os preços muito caros, e realmente são preços salgados, mas eu posso garantir para você, eles possuem a mesma confiabilidade de um iPhone, que é por onde eu estou gerando esse vídeo, beleza? Então assim, vale a pena? Vale. Claro, tudo tem seus prós e seus contras. Quais são os contras no caso do MacBook M1? Ele utiliza processamento ARM, então preciso deixar bem claro, porque eu acho que a maioria das pessoas que compram um MacBook M1 e resolvem virtualizar o Windows dentro dele, fica um pouco surpreso. Por quê? Porque a tecnologia ARM ela é extremamente diferente da tecnologia utilizada pela Intel, ok? Para processadores x86. Então, quando você vai instalar a versão do Windows ARM no seu MacBook, você vai virtualizar, ou mesmo você, sei lá, dá na telha, não gostei do macOS, é a primeira vez que eu estou usando, vou colocar o Windows. Vai funcionar? Vai. Só que aí essa versão de Windows para processadores ARM, ela não é tão evoluída como a versão de Windows para processadores x86, que é utilizado por Intel, AMD, etc, etc. Na minha opinião, não houve um esforço da equipe de desenvolvimento da Microsoft para poder evoluir. Então assim, se você vai utilizar um MacBook, utilize prioritariamente o seu MacBook. Muito eventualmente, se você precisar virtualizar, aí você coloca um Windows na sua máquina virtual, ok? Então vale a pena sim, pessoal. Sim, os contras que eu ia falar. Ele possui apenas 2 saídas USB-C e uma saída P2 para fone. Então assim, eu acho que poderia ter mais saídas USB-C e até, quem sabe, uma saída HDMI. Isso limita um pouco o equipamento, ok? Inclusive para você poder ligar monitores adicionais. Eu acho que nativamente você não consegue ligar até 2 monitores. Vocês podem ver aqui, eu utilizo apenas um monitor. Eu acho que no Mac, mesmo você utilizando o adaptador de saída, eu acho que você não consegue ligar 2 monitores. Essa é uma limitação. Não que seja necessário você utilizar um segundo monitor e ficar com a tela do notebook e 2 monitores. Mas eu acho que você tem que comprar uma dock específica. Já andei conversando com um amigo no trabalho que fez isso. Ele comprou uma dockzinha específica, ligou na USB-C para poder utilizar mais 2 monitores. Na minha opinião, esse é o único contra. Por quê? Bateria, tá? Uma coisa bem interessante, ele utiliza uma refrigeração passiva. O que é isso? Ele dissipa tão bem ali no gabinete o espaço que ele não utiliza um cooler, uma ventoinha. Você não vai ver a ventoinha girar. O que já não acontece do M2 em diante, que é muito preocupado com performance. Então do M2 em diante,
e aí ele já tem um cooler lá para poder refrigerar, tá? Aliás, eu nem estudei muito o M2, eu só pesquisei esse dado porque eu vi algumas pessoas falando que a performance do M2 não é tão satisfatória quanto a do M1. Aí eu não posso dizer porque eu não tenho. Muito embora o M2 seja 2 vezes mais capaz em termos de processamento, como a gente diz na nossa área, ele é um cavalo em relação ao M1. É muito, muito mais rápido. E olha que o M1, galera, vou dizer para vocês, eu trabalho com Linux, eu utilizo máquina virtual, eu conecto em máquina o dia todo, eu uso o terminal, o bash o dia inteiro, vejo vídeo, assisto vídeo, faço treinamento, então assim, eu não posso reclamar de nada de performance nesse cara, ok? Então vamos lá, tá na faixa de 6.500 a 7.000 se você for comprar a versão com 16 GB e é o que eu recomendo para você. Então, resumindo aqui o vídeo, vale a pena? Sim. Vale a pena o investimento? Sim. Claro, comprar de confiança, você vai ter que avaliar se não tem nenhuma trinca no LCD. E a bateria, pessoal, aí não tem jeito, não tem para onde fugir. Qualquer equipamento que você for comprar com mais de 1, 2 anos de uso, seja celular, notebook, de qualquer fabricante, você tem que ficar de olho na bateria. Como eu falei no início do vídeo, minha bateria está com saúde de 80%. Eu trabalho o tempo todo conectado, eventualmente eu desconecto para ir em algum lugar, enfim, outro lugar. Eu trabalho de home office para ir a algum outro lugar da casa, ou quando eu estou na empresa, uma sala de reunião que eu preciso me deslocar. Fora isso, eu trabalho 100% conectado. Então assim, a minha bateria está com 80% e, como eu disse, eu fico de 4 a 5 horas com ela desconectada. Já fiz esse teste, semana passada estava um calor do caramba, eu saí aqui do escritório, fui pro quarto, fiquei quase, média 4 horas e meia, quando eu desci já estava em 20%. Isso não acontecia, obviamente, quando eu recebia. Eu trabalhava o turno inteiro de 8 horas, espetava no carregador e ainda tinha 30% de bateria, ok? Então assim, vai comprar usado, fica de olho na bateria. Se você tiver condição de ficar com o equipamento íntegro, novinho, leva seu notebook na Apple e troca a bateria. E eu tô falando para vocês, pessoal, confiabilidade. Esse notebook nunca me deu um problema sequer. Claro, cuidadoso, não tem trinca, não tem arranhão, não deixo bater, enfim. E estou utilizando também o SSD. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, se já usam o MacBook, o que você acha? Comenta aqui para mim, tá bom? Deixe seu comentário se você já usa, se você está pretendendo comprar. Não estou aqui defendendo o Apple, só que não, eu estou defendendo, na verdade, quem puder comprar, quem tiver a fim de comprar, na verdade. Tem gente que quer muito, mas acha muito caro, então eu acho que o M1 fica como uma boa opção para você. E eu estou garantindo para você que é ok. Só lembrando, galera, olho na bateria. Beleza? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha. Falou? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.